Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Carneiro, assistente social, presidente e fundadora do Instituto de Assistência Social Droma Romani. E hoje temos o prazer de receber aqui Felipe Rosenberg, psicólogo, que vai nos trazer aí um pouquinho das informações sobre a logoterapia. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde, Seja muito bem-vindo. obrigado. Bom, Felipe, conte-nos sobre as origens da logoterapia e o seu propósito como abordagem terapêutica. Fique à vontade. Obrigado. Então, meu nome é Felipe Rosenberg, eu sou psicólogo, terapeuta de casais, orientador profissional, orientador parental e coach. E é o uso da logoterapia, da terapia cognitivo-comportamental e da terapia dos esquemas, especialmente. E a logoterapia, na verdade, é a única terapia que considera a espiritualidade como importante para o ser humano. E a logoterapia foi desenvolvida por Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco e sobrevivente de 4 campos de concentração. Ele fundou a logoterapia. Antes do campo de concentração, ele já estava criando uma terapia, já estava pensando na logoterapia. Aí, quando ele tinha quando ele era adolescente, ele mandava cartas para o Freud. Até teve um dia que ele se encontrou com o Freud na rua e o Freud falou: "Você é o garoto da rua tal, 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 tal?" Sim. Aí ele foi durante um tempo, ele ficou com o Freud, ele ficou na psicanálise, aí depois ele foi para o Adler, mas ele foi percebendo que o Freud ele põe muito foco ele foi muito foco em você não suprir seus prazeres, os prazeres da vida, e se reprimem. O Adler coloca muito foco no poder. Já o Viktor Frankl, quando ele foi para os campos de concentração, ele viu o que fazia as pessoas continuarem vivas. O que fazia as pessoas continuarem vivas apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar de serem tratados piores que um ser vivo. E ele meio que percebeu que o que fazia as pessoas continuarem vivas é ter um sentido, ter um propósito para a vida, sabe? Ele fala até uma frase do Nietzsche, que é o mais importante da vida é você ter um porquê para conseguir lidar com os como, sabe? E o propósito da logoterapia é ajudar as pessoas a descobrir e cultivar um sentido na vida, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. E diante dessas circunstâncias, a pessoa ele fala meio que como você encontrar o seu propósito de vida. Ele fala, em vez de se perguntar o que eu quero da vida, se pergunta o que a vida quer de mim. O que eu aprendi da minha vida, com as minhas condições, com as minhas coisas, que eu posso contribuir com a vida do próximo. Por exemplo, durante muito tempo eu tive depressão. Hoje eu falo que, hoje, entre aspas, eu agradeço o fato de ter tido depressão, que a depressão foi uma forma, ela meio que me formou para eu ter o olhar particular, diferenciado que eu tenho hoje para poder curar e ajudar as pessoas. Eu sou um curador ferido. Aí nisso, a logoterapia, ela usa muito disso. A logoterapia, o Viktor Frankl, ele era de descendência judaica, ele é descendente do Maharaj Paraga, que fez o Golem, e também ele é descendente do Urashi, que fez a Torá Oral, que foi um dos maiores comentaristas da Torá Oral. Aí ele meio que, na teoria dele, ele fala muito ele às vezes fala sobre a espiritualidade. Tem até um artigo muito bom que eu recomendo todo mundo ver, chama Por que o Rebbe escolheu Franco e não Freud, no Rabat Online. Você coloca no Google, você encontra. E nesse artigo, ele fala, ele explica a história do Frankl com o judaísmo, explica a história que o Frankl teve discussões na sociedade psicanalística Shuba Neshama sobre a importância da alma, porque o Freud também ele iniciou a psicanálise, começou meio que a psicologia, então ele já estava com dificuldade de provar a psicologia, ainda ia provar
a falar de espiritualidade. Aí não daria, aí ele ficou mais na cientificidade. Talvez hoje em dia, talvez ele reconheceria um pouco mais, ou não. Mas o Vitor Franco, ele teve muito essas discussões, e a logoterapia é a única terapia que é a terapia mais recomendada, junto com a terapia cognitivo-comportamental, que a logoterapia fala que não é uma panaceia, ela não serve para tudo, ela serve mais para as questões existenciais. E junto com ela, você pode, tendo a logoterapia como visão de ser humano, que é um ser humano que sempre tem um sentido, sempre tem um propósito, sempre pode mudar e não é determinado pelo que fizeram com ele, você pode usar de qualquer linha terapêutica. E a logoterapia, ela conversa muito com a terapia cognitivo-comportamental, e a terapia cognitivo-comportamental também é feita por outro judeu, que é o Alfred Beck, que ele estava na psicanálise, ele percebeu na psicanálise que os problemas das pessoas não estavam nos pais, não estavam na falta de prazer, mas ele percebeu que as pessoas com depressão tinham um padrão de pensamento. Ele percebeu que todo mundo que tinha depressão tem um filtro de visão negativo, tem tudo ou nada, e nisso ele criou a terapia cognitivo-comportamental, e elas se conversam bastante, e vai muito de acordo com o livro Tânia, do judaísmo, do Hassidut Rabbah, que fala que a razão tem que dominar a emoção. E a logoterapia é muito isso, um dos propósitos é você reestruturar sua visão e dar um sentido. Até o Viktor Frankl, eu acho, tem até uma equação do Viktor Frankl que fala que sofrimento igual a desespero menos sentido. Então, se você dá um sentido para o seu sofrimento, ele deixa de ser um sofrimento porque ele passa a ter um propósito. E eu mesmo brinco também, usando um pouco da programação neurolinguística, que se a mente mente para a gente, por que a gente não pode mentir para ela? Então, independente se a espiritualidade ou se Deus existe ou não existe, porque eu não, sendo psicólogo não posso fazer apologia, se a gente pensar, se a gente imaginar, se a gente dar um sentido para o nosso sofrimento, independente de qual sentido seja, pode ser Deus, pode ser outras coisas, a gente vai conseguir lidar melhor com as dificuldades, com os problemas e viver de uma forma significativa, sabe? Nossa, que bacana. Bom, apesar da sua explicação, né, você explicou aí bastante, mas como pode ser definido a vontade do sentido inerente ao ser humano, fundamentado na logoterapia? Sim. Fale-nos mais um pouquinho. Sim, até eu não na verdade eu nem respondi essa pergunta para ficar mais para responder para Sim, para falar mais aprofundado, mas a vontade de sentido é o conceito central na logoterapia e representa a busca inata e universal do ser humano por um significado e um propósito na sua existência, sabe? Segundo o Viktor Frankl, a vida se torna significativa quando a gente é capaz de encontrar um propósito, mesmo nas situações mais difíceis. E essa busca pelo um sentido é um dos principais impulsionadores do comportamento humano e pode ser usado como uma fonte de motivação e resiliência. E o sentido da vida pode ser usado, pode ser encontrado de várias formas. Uma forma é você se conectando a algo sobrenatural, algo além de você, pode ser uma religião, pode ser o veganismo, pode ser uma causa. Hoje em dia as pessoas não têm muitas causas, não tem mais o comunismo, não tem mais o capitalismo, não tem mais essas coisas para lutar. Então, por causa disso que as pessoas estão num vazio existencial muito forte. Até no próprio judaísmo fala que a era messiânica vai ser uma era que as pessoas vão estar muito vazias, as pessoas vão estar com muito vão estar muito até ateias em um aspecto. Aí nisso, se não me falha a memória, aí nisso a logoterapia vem muito de acordo com isso, com essa era que a gente tem da falta de sentido das relações líquidas, como diria Zygmunt Bauman, que a gente vive num mundo líquido, que tudo que você conhece uma pessoa e você nem conhece o nome dela, só você exclui o contato, sabe? As relações não são mais sólidas como antigamente, que você construía uma relação, conhecia tudo. Hoje em dia a relação é tipo o Tinder, você aceita e não aceita. Acha interessante, não acha interessante. Isso é muito ruim para as pessoas. E aí, nisso, como você encontrar sentido através
se conectando a algo maior que você, tem gente que se conecta com o veganismo, tem pessoas que se conectam com alguma religião, com alguma coisa. Outra forma de ver sentido é você se conectar com a natureza. Outra forma de encontrar sentido através do sentido que você dá para o seu sofrimento, sabe? O sentido que você dá para o seu sofrimento, tipo, uma pessoa teve depressão, se ela te dá se ela dá um sentido para o sofrimento dela, ela meio que está dando um sentido. Então, nisso é uma forma de dar sentido para a vida dela. Então, aí nisso são os valores fundamentais da vida. Você encontra sentido se conectando a algo sobrenatural, através do sentido que você dá para a sua existência e através da sua atuação que você dá para a vida, através das coisas. Mas o Viktor Frankl, ele fala muito que a gente não... O sentido, o propósito da vida, o sentido, o propósito da vida você não encontra, você descobre. E você descobre através das situações, das coisas que são dadas na sua vida, sabe? E isso vai muito de acordo até com o judaísmo, que o judaísmo tem todo o conceito de reencarnação e todas essas coisas, que fala que a gente está nesse mundo para se corrigir, para se fortalecer, para se desenvolver, sabe? Então, os problemas que a gente tem na nossa vida são problemas que não são à toa. A gente foi colocado nessa família com esses problemas justamente para nos retificar, para nos reestruturar, e nos reestruturando, a gente cumprir nosso propósito e não tem que voltar a ponto de reencarnação, sabe? Pegando reencarnação você pode até falar de uma forma metafórica, sabe? Aí nisso tem essas formas de a gente encontrar sentido na vida, sabe? Uhum. Nossa, muito bacana. O Ótima sentido mais explicação. forte que a gente pode é dar um sentido para o nosso sofrimento. Isso já é uma super. E o Viktor Frankl, ele fala uma coisa muito forte que meio que é como se fosse um tapa na cara do Freud. Ele fala: mais importante que fizeram com você é o que você fez com isso. Então, ele meio que, em vez de ter uma posição que eu vejo muito na psicanálise, pelo menos na freudiana, de vitimização, de você ficar culpando seus pais e tudo, ele faz o contrário. Você tem que passar a se responsabilizar pela sua vida e atuar, sabe? Então, é muito essa coisa da atuação, sabe? Muito bacana. Bom, então, fale-nos sobre os benefícios da logoterapia aplicadas a situações específicas, como a melhora da qualidade de vida de pessoas com doenças físicas e sobre o fortalecimento do sentimento pertencimento ao mundo, a diminuição dos sintomas como depressão, tristeza, e principalmente sobre o aumento de capacidade da resiliência diante das adversidades. Então, a logoterapia está muito ligada com a psicologia positiva, com a terapia cognitiva focada na autocompaixão, que são outras linhas que eu também gosto de usar. E a logoterapia ela faz você perceber que você, em vez de ser uma terapia egóica, eu costumo até brincar, qual a diferença de uma terapia mais com base espiritual e uma terapia laica, sabe? A terapia do Freud, basicamente, você está com problema de autoestima, de depressão, vamos aumentar seu ego. Vamos aumentar o ego, aumentar o ego, aumentar o ego. Fica fazendo aquelas frases que você para aumentar o seu ego. A logoterapia, o judaísmo, a Kabbalah falou o contrário. Em vez de aumentar o seu ego, o problema é o ego. Então, um conceito muito forte da logoterapia é a autotranscendência, é você sair de você mesmo e se dar para o próximo. Então, basicamente, a logoterapia, em vez de falar que a depressão, a ansiedade, tudo é por causa do que seus pais fizeram com você, a logoterapia fala depressão e ansiedade está muito ligado com você se dar pouco para o mundo, sabe? Então, o melhor tratamento hoje em dia,
que a logoterapia recomenda é um pouco que a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, para explicar, tem 3 ondas, tem 3 formas. Primeiro começou com a terapia comportamental, aí da terapia comportamental teve a segunda onda, que teve a terapia comportamental com a cognitiva, e a terceira onda são várias terapias que juntas pega um pouco da psicanálise, um pouco da terapia humanista, várias terapias. E a logoterapia, para mim, poderia se incluir na terceira onda das terapias cognitivas comportamentais. Na terceira onda tem uma terapia chamada ativação comportamental, que justamente para você tratar depressão e ansiedade, tem que fazer a pessoa atuar e se mexer, sabe? Se mexer e da mesma Uhum. Quando a gente tem gripe, a gente tem que se ausentar, mas quando a gente tenta com depressão, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que, mesmo não tendo vontade, tem que sair e atuar, e se voluntariar e atuar no mundo. Aí nisso, a logoterapia oferece uma variedade de benefícios em situações específicas. Por exemplo, as pessoas com doenças físicas, a logoterapia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida ao proporcionar um sentido de propósito, o que contribui para uma atitude mais positiva diante da doença. O fortalecimento do sentimento de pertencimento ao mundo ocorre ao conectar a pessoa a algo maior que ele próprio, promovendo uma sensação de conexão e significado. E nisso também a promoção da resiliência, permitindo que as pessoas enfrentem desafios com mais força e determinação, encontrar um significado nas experiências adversas. Então, a logoterapia está muito em fazer a pessoa ela sair um pouco do seu ego e se conectar com o externo, sabe? E atuar, fazer, tipo, diante das habilidades, das coisas que você tem na vida, o que você pode fazer para ajudar o mundo? Aí, quanto mais, é muito aquela coisa da cabala de lei da atração, quanto mais você se dá, mais você recebe. O Baal Shem Tov, ele fala muito isso. O Baal Shem Tov, que é o criador da Hassidut, ele fala que você está onde os seus pensamentos eles estão. Então, se a gente está num pensamento de negatividade, a gente vai atrair negatividade em muitos aspectos, Sim. porque cada vez tem se visto mais com as neurociências e tudo, que a nossa mente é como se fosse um computador, sabe? Uma programação. E pela Uhum. terapia cognitivo-comportamental, como funciona? A gente tem uma situação que a gente está vivendo, dessa situação tem um pensamento, e desse pensamento tem uma consequência, sabe? Então, por exemplo, se quiser um exemplo, às vezes a gente está numa situação, você chega em casa e você fala para o seu marido, você ou seu marido fala, estou cansado do trabalho. Aí ele, por exemplo, ele chega para você e responde, está cansado do trabalho? Ah, vai descansar, vai ver um vídeo do Descobrindo Sentido, o meu canal que tem no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Vai ver um vídeo do Descobrindo Sentido, vai ler um livro, vai, descansa, relaxa e tudo. Já outra situação pode te falar, está cansado? Você vai se demitir? Como a gente vai pagar o condomínio? Como a gente vai pagar a escola das crianças? Então, você pode perceber como o pensamento influencia no nosso comportamento, né, nas nossas ações. Então, a logoterapia, a terapia cognitivo-comportamental estão muito unidas nessa coisa. Então, um trabalho para tratar as pessoas com depressão, com falta de esperança na vida, é muito reestruturar os pensamentos dessas pessoas para elas conseguirem ver as coisas sobre um outro prisma, sabe? Um prisma mais construtivo, sabe? Uhum. Que bacana, Felipe. É como se fosse assim, um despertar mesmo, uma sacudida, né? Falando mais no popular. Bom, quais as similaridades da logoterapia com os ensinamentos da tradição judaica? A coisa mais, na verdade, aquela, sabe qual como a resposta judaica? A resposta judaica é através de outra pergunta. Então, a resposta, na verdade, seria quais não são as similaridades da logoterapia com a tradição judaica? É mais essa resposta, porque uma vez eu fiz supervisão em terapia com logoterapeuta e tudo que ele falava eu via, isso está no judaísmo, isso é judaísmo, isso é judaísmo. Então, basicamente, o Vitor Franco, tem uma frase que ele adora, que é, se não for por mim, quem será por mim? Se não for por eu, quem será? Se for por mim, quem será por mim? Se não for agora, quando? É uma,
e tudo. É uma frase do Hillel. Ele repete essa frase várias vezes. E nos textos dele tem várias menções ao judaísmo e tudo. Aí a logoterapia e o judaísmo, para mim, basicamente, para mim, a logoterapia é o judaísmo numa linguagem psicológica. Muitos logoterapeutas podem ouvir isso e não vão gostar, mas é verdade. A logoterapia ela compartilha semelhanças significativas com ensinamentos do judaísmo, especialmente devido à influência pessoal da Viktor Frankl. E, e nisso, a logoterapia fala muito da resiliência diante do sofrimento, o valor da liberdade, da responsabilidade pessoal, da relevância da espiritualidade na conexão com algo maior. Ela diz muito sobre o livre-arbítrio, que se for estudar o livre-arbítrio judaicamente, o livre-arbítrio, na verdade, ele não está sobre as situações que a gente coloca na vida, mas o livre-arbítrio está na nossa mente. Os nazistas podem ter colocado o Viktor Frankl em Auschwitz, mas eles podem fazer tudo com ele, mas na cabeça deles não podem mexer, sabe? Aí a logoterapia tem conceitos mais variados, tipo autotranscendência, que é o maior conceito da logoterapia, é puro hassidismo. A mística judaica, que a mística judaica que o próprio Rabat faz é você iluminar as vidas, iluminar as pessoas estão o trabalho do Rabat é justamente trazer pessoas que estão distantes do judaísmo e aproximar, sabe? Ensinar coisas, ensinar conceitos, isso é Hassidut. E tem vários outros conceitos de similaridades com o judaísmo e logoterapia são das mais variadas, é mais é mais fácil perguntar quais não são as similaridades do que falar do que dizer o que não são, sabe? E nisso é uma coisa que eu acho muito fascinante, sabe? Até o meio que eu conheço, eu costumo ir no tem um rabino que eu costumo conversar, que é o professor doutor Rabino Sami Pinto, e eu falo que a logoterapia, para mim, é a minha desculpa para falar de espiritualidade nos atendimentos, porque é puro judaísmo, por exemplo, às vezes também fazendo mais exemplos, a ênfase no sentido e no propósito. Tanto o judaísmo quanto a logoterapia, elas enfatizam a importância para um propósito, significado na vida. A logoterapia se baseia na ideia de que a busca por um sentido é uma das forças motrizes da existência humana. Não é à toa que o Rebbe de Lubavitch ele apoiava a logoterapia. Tem cartas do Rebbe de Lubavitch falando, fale com Viktor Frankl, procure um logoterapeuta e tudo. A resiliência e superando o sofrimento, ambas as abordagens reconhecem a capacidade humana de superar o sofrimento das adversidades, encontrando significado nas experiências dolorosas. A resiliência é vista como uma qualidade essencial para enfrentar os desafios. É tipo aquela história do... Você conhece a história do Ish Gamzu? Ou a história do Rabi Akiva? A história do Rabi Akiva é puramente logoterapêutica. É aquela história que o Rabi Akiva, que é um grande sábio, ele estava indo para uma cidade, na cidade ninguém aceitou ele. Aí ele teve que ficar no campo. Aí o que acontece? Ele estava com um burro, com uma galinha e com uma vela. Aí o burro, ele se assustou durante a noite e foi embora. A galinha foi comida por um gato. E a vela foi apagada pelo vento. Aí ele falou, Gamos Letová, isso também é para o bem. Aí no dia seguinte, ele meio que acordou e ele meio que foi ver o que aconteceu na cidade. A cidade foi destruída, foi devastada, aconteceram tudo o que você pode imaginar com as mulheres, com os homens daquela cidade. E ele falou, Gamos Letová, isso também é para o bem. Se o burro não tivesse se assustado, se o galo não tivesse sido comido pela galinha, pelo gato, e a vela não tivesse apagado, ele teria sido descoberto pelos romanos e teria sido morto. Então, a visão logoterapêutica e judaica são muito similares, sabe? E a resiliência é uma qualidade essencial para enfrentar os desafios.
E tanto a logoterapia quanto o judaísmo valorizam a liberdade, a escolha, a responsabilidade pessoal. O judaísmo é uma das poucas religiões que sempre teve permitido a questão do divórcio, sabe? E também o judaísmo, ele também, até uma coisa que eu gosto sempre de falar, que pecado é um conceito romano, pecado não é um conceito judaico. A palavra pecado, na verdade, é uma má tradução. A origem, na verdade, vem da palavra het. E het, na verdade, é desvio. Então, na verdade, quando você está fazendo um pecado, na verdade, você não está se fazendo um pecado, você está se desviando de si mesmo, da sua essência espiritual. Aí, se o Viktor Frankl fala que quando as pessoas estão com depressão, estão com muitas coisas, é porque o inconsciente espiritual delas está muito fraco. Então, a logoterapia tem muitos propósitos, ajudar a pessoa a desenvolver o inconsciente espiritual dela. E nisso, ela ter responsabilidade pessoal pela vida dela, pelas coisas como o Porquê Avó, como a Ética dos Pais, como os livros de Mussar, de ética, eles falam. E e nisso, tanto a logoterapia e o judaísmo têm conceitos de espiritualidade que é a conexão com algo maior que o indivíduo, sabe? A busca por propósito espiritual, vista como parte integral da assistência humana, sabe? A valorização dos relacionamentos da comunidade. O judaísmo enfatiza a importância dos relacionamentos da comunidade na vida de uma pessoa. Da mesma forma, a logoterapia valoriza as conexões interpessoais, o senso de pertencimento, para você conseguir sair de uma depressão, sair de tudo. O aprendizado com sofrimento, ambas abordagens reconhecem a possibilidade de crescimento pessoal e aprendizado a partir do sofrimento, que você não é determinado pelo que te aconteceu, você sempre pode fazer chuvar, você sempre pode retornar a você mesmo, sabe? Retornar às suas situações. O judaísmo valoriza a capacidade de aprender com experiências difíceis, a logoterapia enfatiza em transformar o sofrimento e crescimento em compreensão. E tem integração de experiências pessoais que ele estudava muito judaísmo, e, e é mais fácil você falar, nisso até eu repito, é mais fácil você falar quais são as, não, o que não tem de similar da logoterapia com o judaísmo do que falar de diferenças. A logoterapia, o judaísmo tem muitas diferenças da psicanálise, mas da logoterapia não tem. Aí até teve o encontro do Rebbe anterior de Lubavitch com o Freud, e o Rebbe falou: você conhece muito da alma animal, mas você não sabe nada da alma espiritual. E a alma espiritual quem fala é o Viktor Frankl, sabe? Sim. Bom, muito bacana, viu? Olha, para encerrar a nossa prosa de hoje, eu vou te pedir que você faça uma dissertação livre, né, com os fundamentos da logoterapia, para que os que se encontrem padecendo sobre os efeitos da depressão possam entender e possa ter aí uma visão, porque, pelo que eu entendi, vou te falar uma realidade, até eu gostaria de fazer. Eu acho que é muito importante essa terapia, e que tem realmente, né, eu percebi que é na verdade, uma sacudida mesmo, até porque é uma coisa que traz um diferencial dentre as outras terapias que vemos aí hoje. Pode Sim. ficar à vontade para falar. Por isso que eu uso a logoterapia como visão de homem, sabe? Visão de ser humano. A terapia cognitivo-comportamental, apesar de ser muito científica e ter base científica e tudo, falta um pouco a visão de ser humano. A visão de ser humano é muito biologizante, sabe? Aí já a logoterapia traz uma visão de ser humano para a terapia, sabe? E em vez de você ser aquele terapeuta neutro, aquele terapeuta que não fala nada, da logoterapia você pode atuar como se fosse quase que um amigo, sabe, da pessoa, mas um amigo psicólogo. Até meu vídeo de divulgação do Descobrindo o Sentido
Qual a diferença de bom amigo de um bom psicólogo? Aí, nisso, a logoterapia ela oferece uma abordagem única e valiosa para lidar com os efeitos da depressão, centrada na busca, na descoberta do significado e do propósito da vida. Eu fiquei durante um tempo de depressão, a única coisa que realmente me tirou da depressão foi a logoterapia. Foi descobrir a logoterapia, foi uma descoberta pessoal, eu sou minha própria cobaia. Então, em meio à escuridão da depressão, a logoterapia propõe que é possível encontrar luz ao identificar razões para viver, metas e valores que dão um sentido à existência, e ao ajudar as pessoas a reconectarem com seu porquê pessoal, a logoterapia pode ser uma ferramenta eficaz para aliviar o sofrimento emocional e a recuperação. E a logoterapia, ela tem várias técnicas para tratar a depressão, e ela não, e você também pode usar de outras linhas terapêuticas para tratar, como usa a terapia cognitivo-comportamental, a terapia dos esquemas, que ela trata dos esquemas, dos padrões de pensamento que a gente forma desde criança, que independente de onde a gente vá, a gente acaba repetindo esses comportamentos. Então, com a terapia dos esquemas, a gente consegue Sim, reestruturar esses pensamentos e ter pensamentos mais saudáveis. Aí a logoterapia trata a depressão muito dessa coisa da ativação comportamental, sabe? Muito dessa coisa aqui, que é a depressão? Depressão, na verdade, não é uma doença, é uma manifestação da desconexão de si mesmo, sabe? Se você for ver, uma pessoa que está depressiva, ela não ficou depressiva do dia para a noite. Simplesmente ela ficou depressiva aos poucos. Aos poucos ela foi se desconectando da família, foi se desconectando dos amigos, foi se desconectando sim, das coisas que ela gostava, foi se desconectando de tudo. Então, justamente para você tratar uma pessoa com depressão de uma forma bem simplória, é fazer o contrário, buscar fazer a pessoa se reconectar com as coisas, se reconectar com a família, se reconectar com tudo. É através da reconexão, mesmo se for uma reconexão forçada, sabe, se for uma reconexão por livre e espontânea pressão, sabe, ou aquela coisa na força do ódio, sim, sabe, você consegue, você aos poucos você vai fazendo. Aí nisso é muito importante. E pegando na TCC, um pouco da terapia cognitivo-comportamental, juntando com a logoterapia, é muito importante a gente ter desenvolvido para nós mesmos os famosos cartões de enfrentamento. A gente ter frases que a gente usa para a gente conseguir superar a depressão, superar a ansiedade, superar tudo. Uma das frases que eu sempre uso é tipo, Gamos Oletovais, a história. Se tiver um problema, é tudo pro bem. Talvez eu não entenda agora, mas provavelmente no futuro eu vou entender. Então, o simples fato de eu dar um sentido para o meu desespero acaba deixando de ser um sofrimento porque passa a ter um propósito, sabe? E eu acho que as pessoas precisam muito pensar ter um propósito, ter um sentido, se sentirem úteis. O que é as redes sociais? As redes isso, muito sociais é bacana, você se viu? sentir curtido, né? Muito, E basicamente é muito bem isso. rica A a sua logoterapia explicação. trabalha através de fazer as pessoas perceberem como elas são Uhum. especiais e são únicas, sabe? Bom, Ela trabalha muito em você perceber como você é especial, como você é único, como você faz diferença, que podem ter dois irmãos gêmeos para você. Podem existir sim, dois irmãos gêmeos que fazem a mesma faculdade, casam com as mesmas irmãs gêmeas, mas dificilmente os dois vão ser iguais porque eles tiveram que se diferenciar para ter a atenção dos pais. sim, Então, pelo menos por isso eles já são diferentes. Então, essa coisa, você é diferente, você faz diferença. Até o Rebbe do Bard fala uma frase que eu acho maravilhosa, que eu já falei para várias pessoas e as pessoas choraram. E você gostaria de saber por que você nasceu? Uma você pergunta. está perguntando para mim? É, Você está perguntando para mim? Oi, sim, você claro, gostaria de saber por acho que que você nasceu? gostaria. Então, no livro Rumo a uma Vida Significativa, que é um livro maravilhoso, um dos melhores livros que existem, do Rebbe Lubavitch, ele fala: você nasceu porque Deus disse que o mundo não podia existir mais sem você. Olha que lindo. É fantástico você pensar nisso. O mundo não precisa. Eu nasci porque o mundo precisava de mim. E o judaísmo fala Muito muito isso, que o legal, mundo viu? precisa de você. Aí, se você pensar que o mundo precisa de você e as pessoas que Deus te coloca na sua vida estão te passando uma mensagem, mas cabe a você decidir se você vai receber essa mensagem ou se você vai rechaçar essa mensagem,
muda totalmente a perspectiva, sabe, da vida. Mas toda hora a gente tem que ficar reprogramando a nossa vida. Não é à toa que a gente tem as rezas no Sidur, no livro de reza judaico. As rezas sempre são as mesmas, porque a gente tem como o propósito das rezas é diminuir nosso ego e deixar Deus em cima do nosso ego, sabe? Até tem a Amidá. Bendito seja tu, é sim, você que é a fonte do universo, que fizer Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Basicamente, que quer dizer isso? Quer dizer, é você que é a fonte de tudo. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou um Peter Parker e eu penso às vezes que eu sou um Homem-Aranha. Por favor, não ouve as minhas preces, não por causa de mim, mas por causa do meu pai, do meu avô e do meu bisavô, por Abraão, Isaac e Jacó. Aí você pede essas preces. O judaísmo fala muito que essas preces são mais escutadas se você faz para o outro, e através das preces que você faz para o outro, você consegue para você mesmo. Então, o judaísmo tem muito a ver com essa coisa de sim, logoterapia, que você não pode ter controle sobre as coisas, mas você só pode ter influência. Porque quanto mais você tenta que ter controle sobre bacana. as coisas, menos controle você tem das coisas e menos controle você tem de si mesmo, né? Nossa, muito bacana. Você falou algo aí que a gente, uma coisa que sempre, olha, sem essa fala sua, sempre quando temos, né, oficina com mulheres, uma das coisas que eu abordo sempre, olha para você ver, você me perguntou, eu não soube te responder, gostaria de saber. Mas uma coisa que eu sempre penso é que todos nós temos a nossa essência e somos um ser único diante. Então, é uma grandiosidade muito grande termos essa oportunidade realmente de estarmos aqui, né? Eu falo na minha simplicidade que nós estamos numa via de mão dupla, onde vai e volta tudo. E assim, essa explicação sua, do meu modo simples, eu vejo que é um despertar muito importante, que deveria mais pessoas ter acesso. Eu mesmo não sabia. Tem até uma frase do Porque Reb quando se... Nachman de Breslov, que ele fala uma coisa que para mim foi uma coisa muito bonita. Ele fala no livro Jardim das Almas que existem três mundos. Tem o Lamabá, o mundo das almas, o Guerrinon, que é o mundo da purificação, que até os espíritas falam, e tem o Lamaciá, o mundo que a gente vive aqui agora. Aí nisso ele fala que o mundo que a gente vive aqui agora tem tanto sofrimento, tem tanta dificuldade, tem tantas provações, que é como se a gente estivesse vivendo no Guerrinom, no mundo da purificação. Então, já que ninguém voltou de lá, como a gente pode saber se, na verdade, esse mundo que a gente está vivendo agora não é para purificar? Então, se for pensar, se a gente pensar que todas as dificuldades, problemas que a gente tem é para retificar nossa alma, para nos retificar como seres humanos, a gente passa a dar um propósito maior para os nossos problemas e passa a não ver eles como problemas, mas como desafios para a vida, sabe? Sim. E uma coisa que a gente percebe sempre é que quanto mais as pessoas se adentram no mundo da dificuldade, e a depressão, como você disse aí, é uma reconexão realmente, né? Porque a pessoa ela fica desconectada mesmo, ela perde todo o sentido. E é muito triste você ver uma pessoa chegando num nível desse, né? Sem às vezes até vontade de tomar um banho, de viver. É muito triste isso. Então, assim, nossa, eu fiquei assim, foi muito, muito importante. Te agradeço muito pela essa oportunidade de tê-lo aqui para essa explicação tão, assim, tão ampla, e eu acho, e assim, vejo que é preciso que as pessoas ouçam mais. Então, quando se fala desse programa Café com Prosa, é para que mais pessoas escutem, para que essas pessoas que estão aí no seu limite, né, como seres humanos,
como você mesmo disse aí, se reconectar dentro dessa desconexão que às vezes chegam até a óbito, né? Infelizmente. Sim. E muito importante seu trabalho, viu, Felipe? É muito importante aí o que você nos trouxe. Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a você pela oportunidade de estarmos Eu que aqui, agradeço. viu? Muito obrigada mesmo. E gostaria que você agora dissesse uma frase ou algo que pudesse contribuir aí com esses que vão assistir e, assim, eles consigam ver que dimensão grandiosa, né, que é esse trabalho e que é essa contribuição que você traz aí para tantas pessoas, né? Fique à vontade para você falar. A frase, na verdade, que eu mais tenho gostado ultimamente é: se a mente mente para a gente, por que a gente não pode mentir para ela? Então, basicamente, a mente e o comportamento, né? Basicamente, é muito importante a gente aprender a ser o programador da nossa própria mente. A gente tem que aprender a sempre não se perguntar o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim, e sempre atuar, sempre se jogar, sempre se estar a fundo nisso. E é muito importante, dentro do possível, se conectar, às vezes, com alguma espiritualidade, que a espiritualidade faz o ego, não, faz o livro Tânia, do Hassidut Rabat, fala que tem uma alma animal, alma espiritual e alma intelectual. Se a nossa alma animal que domina a nossa vida, é natural que a gente fique depressivo, porque a gente meio que vai buscar só coisas materiais, e é como se fossem seguidores. Seguidores aumentam, diminuem, diminuem, aumentam, nunca a gente vai ficar satisfeito. Se for intelectual também, a gente vai ser muito crítico com nós mesmos, porque a gente nunca vai estar satisfeito com nós mesmos. Mas se a gente tem uma alma mais espiritual, quer dizer que a gente percebe que a gente faz parte de algo maior que nós mesmos, sabe? A gente meio que consegue perceber que a gente faz parte do que hoje em dia a psicologia positiva e a psicologia como um todo vem tratando, que o ser humano tem que perceber que ele faz parte de algo maior. Quando ele percebe que ele faz parte de algo maior e, e passa a programar as respostas que ele dá para as outras pessoas, ele recebe das outras pessoas, ele passa a ver a vida sob outro prisma, e um prisma mais construtivo, que, como eu costumo dizer, na verdade, uma frase até para encerrar: não existe pense positivo, existe pense construtivo, porque pensar positivo é uma construção diária. Todo momento você tem que construir um pensamento positivo. Todo momento você tem que reconstruir seu pensamento para você não distorcer. E as pessoas podem não entender, às vezes, a função do psicólogo, que às vezes está muito similar com a função até de um rabino. Na verdade, os rabinos são os grandes psicólogos, eles começaram tudo. Mas qual a função de um psicólogo? A função de um psicólogo justamente é porque às vezes a gente não consegue sozinho reestruturar nossos pensamentos e mudar nossos comportamentos, nossos pensamentos e reescrever a nossa história. Mas com a ajuda de um psicólogo a gente pode fazer isso. Muito bom. Bom, muito obrigada, gratidão pela oportunidade. E não saia daí, não. Vamos continuar a nossa prosa aqui, se você tiver um minutinho, tá? Vai ser Muito sempre um grande obrigada. prazer. E pode continuar, e para seguir os outros conteúdos, essa reflexão, todo dia agora eu estou buscando virar um influencer, na verdade. Todos os dias eu faço publicações no Descobrindo o Sentido do Instagram, principalmente, mas eu estou buscando também fazer no TikTok, no YouTube, no LinkedIn e tudo. E também tem o site Maravilha. descobrindosentido.com.br. Então, quem quiser pode seguir e comentar, sugerir pautas, sugerir coisas para conversar, e vai ser sempre um grande prazer ter essa troca, esse bate-papo. Maravilha. Muito obrigada, viu, Felipe? De nada. Ah, e sabe uma Muito coisa que eu obrigada costumo